O estado atual da arte, da tecnologia de ultrassom, envolve utilizar frequências na faixa de megahertz, que são frequências muito rápidas, né, muito elevadas. E além disso, excitar o transdutor de ultrassom com tensões na ordem de centenas de volts. Esse tipo de circuito, né, ou desenvolver esse tipo de circuito, não é uma tarefa simples. A ideia desse vídeo é a gente mostrar o projeto, né, uma placa de excitação de transdutor de ultrassom dentro desse contexto atual. Essa placa ela é uma pequena parte de um projeto que visa desenvolver um medidor de vazão utilizando ultrassom. Esse projeto desse medidor ele é financiado pela Fundação Araucária, né, que faz parte do governo estadual do Paraná, né, e da Superintendência Geral de Ciência e Tecnologia de Ensino Superior. E foi conseguido esse financiamento via a chamada pública 20 de 2018, que se chama Jovens Pesquisadores, da Fundação Araucária, em parceria também com o CNPq. Então, onde que está inserido o contexto dessa placa, né? Ela está dentro de um sistema de medição de velocidade por ultrassom que é baseado em efeito Doppler e também utiliza o estado da arte de pulsos de ultrassom, que é utilizar o ultrassom de maneira pulsada, né? Ou seja, a gente não emite continuamente a onda de ultrassom, a gente emite pulsos de curta duração e aguarda os ecos que retornam com desvio aí da frequência Doppler, né? E nesse sistema tudo começa aí num microcontrolador, né, ou num sistema computacional ou num processador do tipo FPGA ou CPLD de lógica reconfigurável, que ele faz a geração dos pulsos e também faz a recepção dos ecos, né, digitalizados, né? Então ele gera pulsos aqui de baixa tensão, né, normalmente aí 3.3 volts, e alta frequência, né, como disse antes, em megahertz, né? E a placa de excitação, que é o objetivo aqui desse vídeo, ela justamente pega esses pulsos de baixa tensão e transforma ele em pulsos de alta tensão, da ordem de centenas de volts, tá? E também faz com que eles tenham energia ou potência suficiente para acionar corretamente esse transdutor de ultrassom. Então ela eleva a tensão e também dá a potência necessária, né, para acionar esse tipo de carga, tá? Depois disso, os ecos depois que você excita ele, você manda o pulso, aí você recebe, né, os ecos, fica aguardando os ecos, recebe ele, tá? Você tem um sistema de proteção, porque como você utiliza o mesmo ultrassom para enviar os pulsos e receber, né? Isso quer dizer que o próprio circuito de excitação aqui ele está ligado no circuito de recepção. Então você precisa fazer um circuito aqui de proteção, que na verdade é uma espécie de limitador com diodos, né? Que ele vai fazer com que a tensão que passe para o amplificador seja uma tensão baixa, né? Então ele vai limitar aqueles pulsos de centenas de volts a, por exemplo, 5, 10 volts, uma tensão baixa para não danificar o circuito de amplificação, que normalmente não suporta tensões aí elevadas, né? E aí depois esses ecos, então, que são de menor tensão, passam sem nenhum problema, né? E são amplificados, passa por um processo de demodulação complexa, que eu já expliquei em outro vídeo. Quem quiser, eu vou deixar o link ali na descrição, quem quiser entender melhor como é esse processo de demodulação complexa, mas ele é muito importante para a estimação da velocidade, tá? E aí o sinal dessa demodulação complexa é digitalizado, é amostrado para ser processado aí pelo sistema computacional, microcontrolador ou FPGA. Bom, mas vamos entender melhor como funciona a placa de excitação, né? Como que foi desenvolvido aquele pequeno bloco ali que a gente mostrou, né? Que faz a conversão dos pulsos de baixa tensão em pulsos de alta tensão, né? Então, o que a gente tem aqui são as entradas do nosso microcontrolador. Então, a gente tem essa placa foi desenvolvida para acionar dois transdutores ao mesmo tempo, né?
A gente, depois que o sinal vem do microcontrolador ou da FPGA, é passado por um chip, um circuito integrado isolador, tá? Para que as tensões que estão envolvidas aqui, altas tensões, elas não tenham nenhuma maneira de passar, né, seja por uma falha ou por algum outro problema para o microcontrolador e acabar queimando, né, o microcontrolador. Então esse isolador faz essa proteção, né, dessa zona aqui que vai ter de circuitos que vai ter muito mais tensões mais elevadas que podem vir a danificar o microcontrolador aqui, que não é um componente barato, né? E depois desse isolador, você vai ter um circuito do tipo driver, né, que ele faz um acionamento em alta velocidade e alta corrente das chaves, né? Então as chaves aqui são transistores do tipo MOSFET, e essas chaves elas precisam, para ser acionadas, de alta corrente, tá? E por um curto período de tempo. Então esses drivers eles têm essa característica, né? Que lembrando que o MOSFET aqui ele é acionado pelo gate dele, né? E o gate, se a gente imaginar, funciona como uma espécie de capacitor. E o capacitor, para que você carregue ele, né, você precisa mandar uma corrente muito elevada, né? Então esse driver tem essa capacidade de corrente elevada em pouco espaço de tempo, né? Que é o caso aqui, as frequências envolvidas que são na ordem de megahertz, né? Essas chaves são alimentadas pela uma tensão, né, de centenas de volts, e essa tensão então ela é chaveada no transdutor de ultrassom, né? Esse isolador aqui ele é alimentado por uma tensão de 5 volts, né? E os drivers aqui são alimentados por tensões de 12 volts, né? Porque as chaves aqui normalmente elas precisam de tensão um pouco mais elevada no gate dela para elas acionarem corretamente aí os transdutores, né? Lembrando que aqui são chaves MOSFET, né, que suportam tensões muito elevadas e também trabalham em frequências na faixa de megahertz. Então, são MOSFETs específicos para esse tipo de aplicação. Vamos entender melhor o projeto, né, da placa com esse diagrama de blocos um pouco mais refinado, mais detalhado, né? Então, como que funciona ali aquele circuito que a gente mostrou antes, né? Em uma visão mais geral. Então, a gente tem aqui o microcontrolador, né, que faz a geração dos pulsos. Os circuitos, o microcontrolador já é ligado direto à saída no isolador, né, que esse isolador ele é alimentado por um regulador de 5 volts. E esse regulador aqui de 5 volts, ele é alimentado por uma tensão externa da placa de 12 volts, né? A gente tem aqui o MOSFET, eu coloquei aqui separado, né, HS e LS, né, duas partes do circuito. O HS é high side, né, e o LS de low side. Então você tem a parte alta, vamos dizer assim, da chave e a parte baixa da chave, né? Essa parte baixa da chave, ela vai estar referenciada aqui à fonte de 12 volts, né? Então ela basicamente vai estar sendo, o gate dela vai estar sendo acionado aqui pela mesma referência da fonte externa. Porém, aqui nesse circuito a gente optou por não utilizar um MOSFET de canal P aqui em cima, que é o mais comum, né? Que isso aqui é feito uma topologia que normalmente o pessoal chama de ponte, né? Ponte H ou um circuito aí de ponte com MOSFET, onde você tem um MOSFET P na parte alta e um MOSFET N na parte baixa, tá? Nesse caso de circuito, a gente optou por utilizar aqui um MOSFET do tipo N na parte alta também. E aí, para fazer isso, a gente precisa ter uma referência própria para esse MOSFET, tá? Por isso é utilizado esse conversor isolado aqui de 12 para 12 volts. Esse conversor vai me gerar uma referência e esse circuito de cima ele vai trabalhar como se fosse o circuito de baixo, né? Então ele vai ter uma referência própria aqui. Então você vai ter um regulador de 5 volts também que vai estar nessa referência da saída desse conversor isolado. Vai ter um isolador que também vai estar nessa referência e vai ter o driver também nessa referência que não tem nada a ver com a referência de baixo, né? E aí dessa maneira a gente consegue acionar aqui um MOSFET de canal N, tá?
Uma das vantagens de fazer esse tipo de circuito é que os MOSFETs de canal N, como eles trabalham com elétrons como o portador primário, né, ele vai ter uma característica de velocidade mais alta do que você utilizar um MOSFET de canal P que utiliza lacunas. Então, acaba tendo uma performance, um desempenho melhor, né, com esse tipo de abordagem, né. A desvantagem é que você tem que usar um conversor isolado, aqui você vai ter que usar um segundo regulador, 5 volts, então você tem aí um acréscimo de circuito, né. E essas chaves aqui, elas são alimentadas por uma tensão, por uma fonte de tensão que gera uma tensão elevada, que ela pode ser tanto uma fonte de tensão externa ou um conversor boost interno, né? Então aí é feita uma seleção por um jumper. Então eu posso selecionar o meu conversor boost, que ele vai gerar aqui uma tensão de 100 volts, um pouquinho a mais que 100 volts, 120 volts, tá? Que eu consigo controlar esse conversor boost aqui pelo microcontrolador FPGA, então eu posso gerar tensões aí de 50 a uns 120 volts aproximadamente, tá? Então eu consigo variar, né? Ou eu posso utilizar uma fonte de tensão externa aqui que eu posso chegar aqui, esse circuito aqui ele pode chegar facilmente a 500 volts aqui no transdutor, então eu posso colocar uma tensão aqui mais alta para gerar 500 volts, tá? Aí seriam para aplicações mais específicas, tá? Em geral a gente vai utilizar no máximo 120 volts aqui, que é a limitação desse conversor boost. Esse circuito aqui, ou a ideia desse circuito, ela foi retirada de um artigo que a referência vocês podem encontrar aí na descrição do vídeo, quem se interessar para ter mais detalhes. Então esse é o resultado aqui da visualização 3D, né, da placa. Então vou passar primeiro aqui para vocês verem, né, ela de cima a baixo. Tem alguns componentes que ficam montados na parte de baixo aí devido a questões de espaço, né, que eu tive que da restrição de espaço de ser um drone, né, que a ideia é que ela possa ser embarcada num drone. Então a gente acaba tendo que fazer isso, né? Aqui estão esses dois conectores, são conectores SMA, né? Que é onde vai ser conectado aos transdutores de ultrassom. Aqui a gente tem esses dois transistores aqui são as chaves que vão estar chaveando pulsos aí de 100 volts, né, ou mais, né, para os transdutores de ultrassom. Aqui no meio, né, dessa placa, deixa eu dar um outro giro, para a gente ver aqui melhor. Então aqui nessa parte central aqui a gente tem a fonte chaveada de até 100 volts, né? Ela chega um pouquinho mais, né? 120 por aí, né? De acordo com o PWM que a gente faz. Então esses componentes aqui fazem essa fonte de 100 volts, que é uma fonte de 100 volts que não tem uma capacidade de corrente muito alta. A capacidade de corrente dela deve estar em torno de uns 100 a 200 miliamperes no máximo, né? O projeto dessa fonte aqui ele foi desenvolvido no TCC do aluno Newton Rosa, né? Que fez ali para um sonar e a gente está aproveitando para esse dispositivo, para essa placa aqui também, né? E aí aqui a gente tem um optoacoplador de alta velocidade, que é para fazer o comando da chave da fonte, né? Para que a gente possa selecionar a tensão da fonte. Então a gente tem como mudar a tensão da fonte. Aí, se não me engano, ela vai aí de uns 50 a 100 e poucos volts. A gente consegue fazer uma seleção via o Dutch Cycle, né? Que você manda para esse transistor aqui, né? Então aí você consegue selecionar tensões menores ou maiores, né, de acordo com a aplicação. Se você quiser, você pode até variar as tensões para dar alguns pulsos menores e depois ir aumentando a tensão no transdutor de ultrassom, né? Você pode fazer uma espécie de escada de tensão, né? E também a gente tem aqui um jumper aqui que eu posso selecionar para utilizar essa fonte, ou se eu trocar o jumper aqui para outra posição, eu utilizo daí uma fonte externa que vai nesse conector CN2.
E aí essa fonte externa eu posso colocar tensões acima de 100 volts, né? Porque essas chaves aqui, elas aguentam até 600 volts, se não me engano. Tá? Então esses transistores ali, aguentam tensões muito elevadas, tá? Então a gente pode também entrar com uma fonte externa, né? Se for o caso. E aqui nas laterais, né, a gente tem dois conectores, que a ideia é que eles se conectem ou ou por cabo, né, ou a gente monta ele por baixo, né, monta ele pela parte de baixo para conectar numa placa onde ela vai fazer o comando aqui, ou vai fazer a geração dos pulsos em baixa tensão, né, que é feito por uma FPGA, né, ou com um circuito de lógica reconfigurável. E lembrando que aqui você tem que colocar pulsos na frequência de 1 MHz ou mais, né? A princípio a placa consegue até 10 MHz, né? Mas assim, como é uma placa que foi projetada para ser face dupla, talvez a gente não consiga chegar até 10 MHz, tá? Teria que ser feita uma placa de 4 camadas. Mas como o objetivo é utilizar no máximo 4 MHz, eu acredito que eu devo conseguir uma performance, um desempenho razoável com duas camadas só, uma placa dupla face, né? E aí aqui a gente vê que tipo, esse transistor aqui, ele opera todo com uma tensão aqui que é gerada por essa fonte chaveada. Então esses dois módulos aqui são fontes chaveadas isoladas, então ele pega de 12 volts e sai outro 12 volts isolado, que é usado aqui para essa chave, né? Então aqui a gente tem uma configuração de chave que é uma espécie de ponte H, só que eu não estou usando um transistor P e outro N, estou usando dois transistores N. Então, por isso eu uso esse B12 aqui, tá? Para gerar uma tensão fora da referência só para esse transistor aqui. A mesma coisa acontece para o transistor de trás, né? E aqui eu tenho próximo, né, às chaves, eu tenho esses chips aqui que são os drivers de alta velocidade, né, de altíssima velocidade e alta corrente, que eles são utilizados para acionar os gates, né, as portas desses transistores aqui, ó, a mesma coisa, né, são os drivers de alta velocidade, né. E nas laterais aqui eu tenho o 7805, se não me engano é esse e esse, né, 78L05, e tenho também aqui nas laterais, né, aqui mais perto do conector, eu tenho os isoladores, né, que servem para que a gente não utilize, né, a gente pegue aqui a FPGA fique completamente isolada desse circuito, que é de alta tensão, que pode aí danificar a FPGA. Então, esses isoladores aqui são isoladores de alta velocidade, né, que são esses quatro aqui, né, dois para cada lado, em que a gente faz essa isolação, né? E aqui esse conector é o conector da alimentação, aonde entra a alimentação que pode ser da bateria ou uma alimentação aí de cerca de 12 volts, né? A gente tem aqui um filtro aqui com indutor e capacitor, né? E tem um pino aqui para a gente ligar um cabo de GND, né? Para fazer algum teste que for necessário. Okay? Então essa é a placa, né? O resultado 3D. Depois, agora, né? A próxima etapa é fabricar para a gente poder testar e ver como que ela vai funcionar, né? Aqui é o resultado aqui ou melhor, a visão da placa, né? No programa aqui de layout, né? Que eu estou usando aqui o EasyEta, né? Então dá para ver que onde ela tem aqui, por exemplo, aqui a parte que conecta com a FPGA, que é tudo alimentação de 3.3 volts, né? Como eu falei antes, aqui são optoacopladores de alta velocidade, né? Aqui toda fica em cima de um plano que é só um plano para o 3.3 volts, né? E a referência, né? Então embaixo está na parte de baixo da placa, no bottom, né, a gente tem o GND do 3.3 volts e aqui em vermelho é a tensão de 3.3 volts, né? E pode ver que tem um espaçamento para o restante da placa, né, que dá para ver que está em preto, tá? Para que a gente não tenha tem que ter um espaçamento mínimo, né? Para que não exista um acoplamento capacitivo aqui entre os sinais desse lado para o sinal de 3.3 volts, né? Então, o ideal é que esse espaçamento seja o maior possível, que foi feito o que deu, né? Aqui também dá para ver que a gente tem aqui uma parte, aqui um plano aqui em azul, né? Que é um plano de GND,
né, do GND aqui do conector central, né, de fonte, que ele vai aqui para todo esse circuito que está sob a referência do GND, né, que é, na verdade, a tensão de 12 volts e 5 volts, né? A gente tem 12 aqui para os drivers que acionam esses transistores, né, como eu falei antes, né? Tem aqui os drivers aqui, né? Então eu preciso de 12 volts para poder chavear melhor o gate dele, né? Então eles aqui funcionam com 12, mas esses isoladores ao lado vamos dizer assim, secundário dele funciona com 5 volts, então a gente alimenta com 5 volts, né? Então a gente tem todo esse plano aqui de 12 volts, né? E dá para ver que a placa está bem dividida entre a fonte aqui, né? E as duas porções, né? Eu posso conectar somente um lado aqui, usar só um transdutor, né? Ou posso conectar o outro lado e usar dois transdutores, né? Tanto faz aí, né? Aqui não está aparecendo o detalhe do, do conector, agora vai aparecer aqui, né? Os conectores aqui SMA, né? E daí a gente pode ver que a gente tem uma segunda referência aqui, né, que dá para ver por essa área aqui toda achurada aqui né, vamos dizer assim, não diria nem achurada, né, essa é uma área totalmente aí azul, né, que é o que está fazendo aqui a parte do GND aqui isolado, né? Esse GND que eu falei que é gerado por esse B1212S, que é essa fonte chaveada que está aqui, né? Que também tem do outro lado que eu mostrei, né? Então aqui todos esses chips aqui, toda essa parte do circuito está sob essa nova referência, né? Então, que é uma referência de 12 volts aí isolado, né? Por isso que fica separado dos demais. A mesma coisa acontece aqui, eu também tenho tudo em azul aqui, né? Que é uma referência aqui única, né? Para acionar esse transistor, né? Então, é uma placa que tem bastante alimentações e referências, né? Então, aqui dá para a gente ver bem como é que ficou aqui, como é que é o projeto da placa, né? No 3D não dá para ver alguns detalhes, né? Que aqui a gente consegue ver melhor, né? Então, é uma placa que teve um projeto bastante complicado, mas aí eu levei em torno de uma semana e meia para finalizar ela. Ainda falta eu fazer uma última revisão, mas ela, a princípio, com o jeito que está aqui, né? Se tiver alguma alteração, vai ser alterações mínimas, né?